Olá, estudantes! Tudo bem? Que bom ter vocês aqui para mais uma aula de ciências. Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. E hoje o nosso assunto, desastre na mineração. Na aula passada, nós falamos sobre o que extraímos do solo, e que o Brasil tem uma zona territorial muito grande e possui um potencial no setor de mineração. Na região do Vale do Rio Doce, essa atividade é muito presente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da bacia do Rio Doce e depois do desastre que aconteceu nessa localidade. Então, nossa cidade, ela tem um tesouro chamado Rio Doce. E esse rio, ele tem a sua nascente com afluência nos rios Piranga e Carmo, cujas nascentes estão situadas no município de Ressaquinha e Ouro Preto, respectivamente nas serras do Espinhaço e da Mantiqueira, onde as altitudes chegam a 1.200 metros. Os dois rios se encontram na divisa dos municípios entre Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Aqui, de acordo com o nosso mapa, mais ou menos nessa região, tá? Onde os dois rios se encontram e daqui para lá nós temos o nosso Rio Doce. Água do Rio Doce. O Rio Doce, ele é um curso de água da região sudeste do Brasil que banha o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, com uma grande importância histórica e econômica para o município de Governador Valadares. Ele abastece não só Valadares, mas várias cidades em suas margens. Suas águas são muito utilizadas na estação de tratamento para abastecer as casas das populações ribeirinhas ao rio. Pescadores têm o seu sustento vindo do rio. Empregos são gerados com a extração de bancos de areia. Aqui mesmo na nossa cidade, que tem um potencial muito grande aí agora na área imobiliária, não é isso? E o nosso rio, ele é muito importante e ele é ideal para a prática de atividades aquáticas e também do turismo, como canoagem, surf. E o seu leito, com as suas águas calmas, são propícios para os outros tipos de esportes também, como o jet ski, o stand-up. Então, o nosso rio, ele é muito importante na área econômica, turística, social, para a nossa cidade e também para as cidades ribeirinhas por onde este rio passa. Desastre ambiental no Rio Doce. Eu acredito que todo morador, não só de Valadares, mas de todas as cidades ribeirinhas, lembram desta situação, não é isso? Então, em 5 de novembro de 2015, ocorreu um dos piores acidentes da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem fundão da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. Aqui nós temos a imagem de antes do acidente do Rio Doce e logo após o acidente. Então perceba que aqui o rio, ele tá, aqui você não consegue ver se ele tá claro devido à posição da imagem, mas você percebe que ele tá em uma posição ali aonde tem a reflexão muito clara do sol. Já aqui embaixo você não consegue perceber. Você já percebe a lama e a lama de uma forma muito densa, não é isso? Então, o rio ele foi atingido
e tiveram aí mudanças não só visualmente, mas também mudanças nas suas características físicas, como a diminuição da profundidade, né, o assoreamento devido a essa lama, a destruição da mata ciliar, que é essa mata que fica ao redor do rio, e o soterramento de nascentes. Agora nós vamos relatar o dia do acidente e os acontecimentos. Então, no dia 5 de novembro de 2015, às 16h20, a barragem do Fundão não conteve os 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenava em seu interior e arrebentou. A lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, situada a 8 quilômetros da barragem, com uma população de 620 habitantes. Essa cidade desapareceu soterrada pela lama. E hoje restam somente escombros daquilo que eram casas. Por 16 dias, a lama seguiu o leito de 853 quilômetros do Rio Doce e atingiu as cidades ribeirinhas, provocando escassez de água, diminuição da pesca, do comércio e do turismo. Aqui nós temos a imagem de todo o processo, toda a localidade aonde a lama percorreu. Então, todas essas cidades ribeirinhas sofreram tanto quanto ou até mais a nossa cidade. Nós, moradores, lembramos tudo aquilo que nós passamos naquela época, não é isso? Então, a lama percorreu aqui tudo até chegar lá no litoral, tá? Então, a lama chegou à bacia hidrográfica no dia 21 de novembro e os dejetos eles se espalharam no raio de 80 quilômetros, causando graves prejuízos para a população local. Ao todo foram 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde moram 1,2 milhões de pessoas. Elas habitam nessas cidades e viram as suas vidas sendo gravemente afetadas. Mais de 2.000 hectares de terras ficaram inundadas e inutilizadas para o plantio. Os agricultores, eles tiveram todo o seu lucro, a sua vida levada pela lama. Então, nós podemos ver o tanto que foi prejudicial para o rio, não é isso? Agora nós vamos ver como a fauna foi afetada. E quando falamos da fauna, estamos falando dos animais. À medida que a lama atingiu os ambientes aquáticos, ela causou a morte de todos os organismos ali encontrados, como peixes, invertebrados, anfíbios, répteis. Após o acidente, vários peixes morreram em razão da falta de oxigênio dissolvido na água e em consequência da obstrução das brânquias. Então, os peixes que não morreram no impacto da lama, eles morreram depois por falta de oxigênio, né? A lama ela chegou e penetrou na água de uma forma que não havia mais oxigênio. E os peixes, eles tiveram as suas brânquias entupidas. Então, perceba o tamanho desses peixes, eles já estavam, né, ou até mesmo já tinham passado do momento de ser pescados. Então, ali, o lucro de todos os pescadores foram levados embora. Fora que não existia mais peixe ali para reprodução, para a próxima pesca. Foram afetados diretamente, não só os peixes, a fauna, mas também a população em volta. Logo depois que nós falamos aqui do rio, da fauna, agora nós vamos falar da flora. Quando falamos da flora, estamos falando da vegetação. Então, a morte não foi percebida apenas dentro dos rios, pois uma grande quantidade de mata ciliar, que é aquela vegetação que fica às margens dos rios, né? Nesse caso, ela foi completamente destruída.
Muitas espécies de vegetais foram arrancadas pela força da lama e as que não foram arrancadas foram completamente soterradas. A lama também impediu a realização da fotossíntese pelos fitoplânctons, que é a base da cadeia alimentar aquática, fica localizada no fundo do rio. Em toda a região que o Rio Doce banha, ela era rica em diversidade de vegetação. Os moradores, eles regavam as suas plantações com a água do Rio Doce. E muitos, com a renda na agricultura familiar, tiveram seu sustento baseado na água do Rio Doce. Eles utilizavam a água para regar sua plantação, utilizavam para tratar dos animais. Então, ali eles tiveram todo esse processo, a sua vida paralisada e o seu lucro perdido. Agora nós vamos falar um pouco sobre o solo. O solo também foi contaminado pela enxurrada de lama, tornando-se infértil e impedindo o desenvolvimento das espécies vegetais. A composição química do solo foi alterada e não se sabe de que forma ou quanto tempo ela demorará para se reestabelecer. Muitas pesquisas apontam que a restauração da área é impossível. Assim, a biodiversidade local ela foi perdida de forma irreversível, com severas consequências ambientais para a natureza e para a população humana, que dependia dos recursos naturais. Logo após todo esse acidente, na tentativa de reparar esses danos causados, foi criada a Fundação Renova, que realiza ações com projetos para a promoção da saúde da bacia do Rio Doce, visando restabelecer o que foi destruído. Um exemplo é a renaturalização, uma tecnologia que permite estimular um processo de regeneração natural. A solução ela veio importada do Reino Unido. Foi utilizado lá num programa de despoluição do rio Tâmisa, um dos mais importantes da Inglaterra. Ele havia sido considerado biologicamente morto e lá funcionou. A regeneração ela ocorre a partir da fixação de troncos de árvores nas margens e no fundo do rio. Então, qual que é a ação que acontece? Isso altera a velocidade e o volume da água. Então, quanto mais forte a água passa, essa lama ela é movimentada. E isso vai diminuindo. Ainda retém os sedimentos, tá? O que cria um local apropriado para a reprodução de peixes e de outras espécies. Aqui na imagem nós temos como que ficou a localização ali onde a lama passou com mais força, tá? Lá em Bento Rodrigues. Agora nós vamos falar um pouco da população. O que aconteceu? Então, entre os principais afetados no leste de Minas estão os pescadores. Muitas famílias, elas viviam da pesca do rio e elas precisavam, dessa pesca para trabalhar. Elas foram impedidas de trabalhar devido à contaminação dos peixes nos rios, não é isso? A atividade ela ficou proibida em toda a região de novembro de 2016 até maio de 2017. E só retornou às atividades quando eles passaram a liberar essa pesca, quando foi introduzido ali peixes naquele local. Mas os peixes eles não eram nativos daquela região. Eles foram colocados ali na bacia. Aqui na nossa cidade, quem lembra desta época, de ficar na fila para você conseguir água mineral? Você não podia beber da água, não é isso? Tinha acabado de acontecer toda a situação. Então, o governador Valadares, ela capta a água para tratamento e distribuição para a população exclusivamente do Rio Doce, só do Rio Doce. Após o rompimento da barragem em Valadares,
a captação ela foi interrompida. Então, dia 8 de novembro, 3 dias após o acidente, a captação de água foi interrompida e só retornou após uma semana a ser captada essa água do rio e ser tratada. Mas, a qualidade desta água ela não estava muito segura, é isso? Então, os moradores eles ficaram um período sem água. As cidades, não só Valadares, elas foram abastecidas de carro-pipa e houve distribuição de água mineral pela Samarco, a empresa controlada pela Vale, pela BHP, e também vários lugares do Brasil fizeram doações, os voluntários, eles viam a situação e eles doavam água mineral, porque estavam vendo que a Samarco, ela não tinha essa água suficiente para ser doada, tá? Então, os moradores, eles se aglomeravam horas em fila para conseguir a água, para beber, para cozinhar, não é isso? E muitas vezes as águas doadas, elas não eram suficientes, tá? E também não tinha mais água para comprar. As crianças recém-nascidas, elas precisavam de tomar banho com essa água. Então, nós precisávamos muito da água mineral. E como que você conseguia? Só indo para as filas. E essa situação, ela foi se agravando cada vez mais, né? Então, chegou ao ponto da polícia militar, ela precisar escoltar caminhões que recebiam doações ou caminhões para comércio que vendiam essa água. E hoje, como que está a água do nosso Rio Doce? Hoje, a água do Rio Doce, ela pode ser consumida após tratada. Atualmente, o Rio Doce é enquadrado como classe 2, a mesma classificação de antes do rompimento da barragem. O que isso significa? Isso significa que a sua água ela pode ser utilizada para consumo animal, irrigação, recreação e após o tratamento para consumo humano. O processo necessário para que ela seja potável e, portanto, segura para beber é o mesmo que a água de qualquer rio do Brasil ou do mundo que precisa passar para ser usada com segurança. Agora, uma reflexão que fica aí para a gente pensar em toda essa situação que aconteceu. Então, para que acidentes como acontecido em Mariana sejam evitados, é muito importante que sejam feitas análises detalhadas dos impactos ambientais que um empreendimento como este pode causar. É importante avaliar todos os fatores ambientais antes, durante e após a construção de uma obra. É necessário também analisar quais medidas podem ser tomadas por uma empresa caso uma situação como essa ocorra, caso um dano ambiental dessa proporção ocorra. Além disso, a fiscalização ela deve ser feita de maneira cautelosa e todas as medidas de irregularidades devem ser corrigidas de maneira rápida e efetiva. E aí, depois de toda essa reflexão, será que todas essas medidas foram tomadas? Aconteceu em 2015, nós estamos em 2021. Fica aí uma reflexão para nós. E assim se encerra a nossa aula. E para acessar as atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED-GV, ou acesse as nossas redes sociais, @SMED-GV. Até uma próxima aula. Tchau!